Vocês já presenciaram um eclipse alguma vez? É uma experiência fascinante, concordam? Pode até ser um tanto desconcertante, mas sabemos que dura apenas um curto período de tempo. Imaginem como deve ter sido aterrorizante para nossos antepassados mais primitivos. O que era o seu fiel companheiro no céu, de repente, simplesmente desaparecia. Eles devem ter sentido que o mundo estava chegando ao fim. Mesmo hoje, com todo o conhecimento que temos, os eclipses ainda são um dos eventos celestiais mais impressionantes que podemos observar a olho nu. É verdade que hoje em dia somos um pouco mais indiferentes a eventos astronômicos. Usamos telescópios poderosos para explorar regiões distantes do espaço, capturando não apenas luz visível, mas também uma ampla gama de radiações, o que nos proporciona imagens absolutamente incríveis. Conseguimos ver nebulosas, supernovas e muito mais. Se você é um inscrito raiz aqui do Além dos Limites, considere deixar o seu like. Mas se você ainda não nos conhece e está aqui pela primeira vez, peço que se inscreva apenas quando o vídeo te agregar algum conhecimento, algo que ainda não sabia. Vamos lá? Ainda nos empolgamos muito com os eclipses que podemos experimentar diretamente aqui na Terra. Talvez vocês estejam um pouco confusos sobre os detalhes. Sabem que um eclipse está relacionado à posição relativa da Terra, da Lua e do Sol, mas às vezes é difícil lembrar qual eclipse é qual e como eles ocorrem. Vamos analisar isso. Às vezes, o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados em uma linha reta. Quando a Terra está no meio, sua sombra pode cobrir a Lua, resultando em um eclipse lunar. Ou da mesma forma, quando a Lua está no meio, sua sombra é projetada na Terra, criando um eclipse solar. Lembrem-se de que esses eclipses ocorrem apenas durante a Lua nova, no caso dos eclipses solares, ou na Lua cheia, no caso dos eclipses lunares. Mas por que não temos eclipses todos os meses? Afinal, sabemos que a Lua orbita a Terra, e a Terra orbita o Sol. A resposta está na inclinação dessas órbitas. Os planos das órbitas da Terra e da Lua não são perfeitamente alinhados. Há uma diferença de quase 5 graus entre eles. Esses planos orbitais se cruzam ao longo do que chamamos de linha dos nodos, que passa pela Terra. No entanto, um eclipse só ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham precisamente ao longo dessa linha dos nodos. O plano orbital da Terra é conhecido como o plano da eclíptica. Esse termo deriva da trajetória aparente do Sol pelo céu, chamada eclíptica. Embora na realidade seja a Terra que se move ao redor do Sol, da nossa perspectiva aqui na Terra, parece que o Sol está se deslocando em um padrão fixo através do céu. Essa ideia remonta a um antigo conceito chamado esfera celestial. Os antigos gregos propuseram que os céus consistiam em esferas cristalinas concêntricas, com a Terra no centro. Eles acreditavam que o Sol, a Lua e os outros planetas tinham suas próprias esferas invisíveis e que podiam mover-se livremente, enquanto as estrelas distantes estavam fixas em um lugar, todas contidas em uma única esfera. A ideia da esfera celestial ainda é útil para visualizar os céus. Do ponto de vista de um observador na Terra, todos os objetos celestes, não importando a distância, parecem estar projetados na parte interna dessa esfera celestial, como se estivéssemos vivendo dentro de uma cúpula. Elementos da astronomia esférica ainda são empregados nos dias de hoje, especialmente quando buscamos objetos celestes com base em uma data específica, hora e localização na Terra, como acontece com os eclipses. Durante um eclipse, a Lua acaba passando ao longo da aparente trajetória do Sol pelo céu, ou seja, ao longo da eclíptica. É por isso que chamamos esse fenômeno de eclipse. Durante a Lua cheia, o Sol e a Lua estão em lados opostos da Terra. Um eclipse lunar ocorre durante a Lua cheia, apenas se a Lua estiver alinhada com a linha de nodos, ao mesmo tempo que o Sol também estiver nessa mesma linha. Nesse cenário, os 3 corpos celestes estão em uma linha reta, e a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Por outro lado, durante a Lua nova, a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. É nessa situação que os eclipses solares são possíveis.
No entanto, eles acontecem com menos frequência do que os eclipses lunares. Além disso, é muito mais difícil para um observador na Terra ver um eclipse solar em comparação com um eclipse lunar. Um eclipse lunar é visível de qualquer lugar do mundo, desde que o céu não esteja nublado. Se você pode ver a Lua, então conseguirá ver o eclipse. Já um eclipse solar só é visível em uma faixa específica chamada Caminho da Sombra Lunar. Se vocês se posicionarem exatamente no centro da sombra lunar mais escura, conhecida como a umbra, terão a oportunidade de presenciar um eclipse solar total. A essa faixa específica de observação chamamos de Caminho da Totalidade. No entanto, se estiverem localizados na região periférica da sombra lunar, conhecida como penumbra, verão apenas um eclipse solar parcial. Quanto mais distantes estiverem do caminho da totalidade, menor será o grau de eclipse que poderão testemunhar. Outro motivo para os eclipses solares totais serem raros está relacionado à órbita elíptica da Lua ao redor da Terra. Isso significa que em alguns momentos a Lua está mais próxima da Terra, enquanto em outros está mais distante. Quando a Lua está em sua maior distância da Terra, chamamos esse ponto de apogeu. Nessas condições, mesmo que todas as outras condições estejam alinhadas para um eclipse solar, o Sol ainda pode ser visto parcialmente, criando o que chamamos de eclipse anular, devido à aparência de um anel de fogo ao redor da Lua. Nesse tipo de eclipse, a Lua está tão distante que sua sombra mais escura não consegue alcançar a Terra completamente. No entanto, quando a Lua está mais próxima da Terra, temos a chance de um eclipse solar total. A Lua parece maior no céu nesse momento, o que a torna suficientemente grande para cobrir completamente o Sol. Agora, quando vocês forem observar um eclipse solar, é essencial que usem óculos de proteção apropriados. Assim como não se deve olhar diretamente para o Sol em um dia normal, durante um eclipse solar, os raios solares continuam sendo prejudiciais para os olhos. Portanto, é fundamental adquirir um par de óculos com filtros específicos para eclipses para toda a família. Há até óculos que podem ser acoplados aos óculos de leitura, para maior comodidade. É importante ressaltar que não se deve usar óculos de sol convencionais, pois eles não possuem os filtros adequados para proteger os olhos. Esta é uma questão séria, por isso, por favor, adquiram óculos com filtros projetados especificamente para observação de eclipses. Se tiverem a sorte de estar na faixa de totalidade, aqui está o que poderão ver durante um eclipse solar total. Primeira etapa: eclipse parcial. Mantenham os óculos de proteção. Continuem com eles até que o eclipse atinja 100%. Evitem olhar diretamente para o Sol durante essa fase. Nesse estágio inicial, o Sol estará parcialmente oculto pela Lua, e gradualmente a Lua se moverá através do disco solar. Esta etapa inicial pode se prolongar por mais de 1 hora. Segunda etapa: fenômeno dos grãos de Bailey. Nesta fase, a Lua estará cercada por pequenos pontos brilhantes semelhantes a pérolas. A aparência dessa fase pode ser surpreendente, até que vocês considerem que a Lua não é uma esfera perfeitamente redonda, como uma bola de bilhar. Ela possui irregularidades, como vales, que permitem a passagem da luz solar. Esse fenômeno é denominado em homenagem ao astrônomo Francis Bailey, que foi o primeiro a explicar essa incrível ocorrência. Terceira etapa: anel de diamante ou efeito diamante de Airy. Esta fase é extremamente breve. Os pontos brilhantes de Bailey desaparecem até restar apenas um. Um último raio de luz solar atravessa os vales e as crateras lunares, formando algo que se assemelha a um anel de diamante. Esses são os segundos finais, antes do eclipse solar total. Quarta etapa: totalidade. Este é o momento mais aguardado. Agora vocês podem retirar os óculos por um breve período. A Lua cobre completamente o Sol, permitindo que observem um pouco da atmosfera solar, conhecida como corona, por trás dele. É algo que nunca conseguiriam ver em um dia normal, porque o brilho do Sol é muito intenso. Observem o que mais conseguem enxergar.
Vênus estará visível, assim como algumas estrelas. Talvez até notem alguns animais noturnos confusos aqui na Terra. Aproveitem ao máximo esse curto período de um eclipse solar total, pois a sombra lunar, umbra, se move rapidamente pela Terra, a aproximadamente 1.700 km por hora. O tempo máximo de totalidade é de 7 minutos e meio. E isso ocorre apenas quando tudo está perfeitamente alinhado. O alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, juntamente com a distância entre a Lua e a Terra. Normalmente, o período de totalidade é muito mais curto. Quinta etapa. Fases finais. Coloquem os óculos novamente. Esta última fase será familiar, pois iremos retroceder pelas fases iniciais, mas agora ao contrário. Começaremos com o anel de diamante, seguido pelos grãos de Baili, e em seguida, um longo eclipse parcial à medida que a Lua se afasta gradualmente do Sol. Continuem com os óculos até o final. Desta vez, estamos voltando à normalidade. Temos várias oportunidades para observar um eclipse lunar, com ocorrências geralmente 2 vezes ao ano. No entanto, os eclipses solares são menos comuns e tendem a ocorrer com mais frequência sobre o oceano do que sobre áreas terrestres. Alguns entusiastas de eclipses solares estão dispostos a percorrer longas distâncias, até mesmo embarcando em navios, para testemunhar esse evento espetacular de desaparecimento do Sol. Se algum dia tiverem a oportunidade de presenciar um eclipse solar total, não a deixem escapar. É um evento verdadeiramente marcante. No entanto, também é importante apreciar e não esquecer a beleza dos eclipses lunares. Se você se interessa por mais vídeos como esse, não deixe de maratonar os vídeos que estão aqui no canal, ou espere pelo próximo vídeo que irá sair. Tenha uma ótima semana. Obrigado por acompanhar.